Olá, seja muito bem-vindo ao canal Conhecendo a Verdade Católica. Eu sou Eric Lopes, um ex-protestante que se tornou católico através dos estudos. Aqui nós vamos refletir juntos sobre a fé, sobre a igreja e sobre como viver aquilo que Jesus nos ensinou de forma verdadeira e profunda. Hoje damos início a uma série muito especial aqui no canal, que se chama O que aconteceu depois da Bíblia. O objetivo dessa série é ajudar você a entender melhor como que foi a vida dos primeiros cristãos, os cristãos primitivos, e mostrar a verdade sobre como a igreja sempre foi católica. Agora pensa comigo, você já parou para imaginar o que aconteceu com a igreja depois da Bíblia? Quero dizer, o que aconteceu após a morte dos apóstolos? Será que a igreja que Jesus fundou simplesmente desapareceu? Ou será que ela continuou como ele prometeu? Essa é uma pergunta que eu nunca me fazia antes do início da minha caminhada de fé. Tudo parecia girar em torno da Bíblia, mas sem nenhuma explicação sobre o que aconteceu com a igreja depois dos tempos dos apóstolos. Eu tenho quase certeza que você também deve já ter se perguntado sobre isso. Então vamos explorar essa questão juntos. Vamos olhar para a promessa de Jesus Cristo sobre a sua igreja e refletir como que ela se manteve viva ao longo de todos esses anos. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever agora, clicar no sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos que ainda vão vir, onde vamos continuar mergulhando na história da fé cristã depois da Bíblia. Para entender o que aconteceu com a igreja, precisamos começar com as promessas que Jesus Cristo deixou. Em Mateus 16:18 ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa é muito clara. Jesus não falou de várias igrejas ou de comunidades dispersas. Ele falou de uma única igreja que seria protegida contra as forças do mal. E essa promessa não foi apenas para os tempos dos apóstolos. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz: Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso significa que a igreja não seria abandonada. Jesus estaria presente com ela até o fim dos tempos, guardando e guiando e protegendo ela. Além disso, em João capítulo 14, do versículo 16 e 17, Jesus promete enviar o Espírito Santo para guiar a sua igreja, dizendo: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é quem garante que a igreja permaneça fiel à verdade de Cristo, mesmo em meio a desafios e perseguições. Essas promessas nos mostram que a igreja de Jesus não é uma instituição humana qualquer, ela é uma obra divina, sustentada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Mas se isso é verdade, onde está essa igreja hoje? Por muitos anos passei por diferentes igrejas, mas em nenhuma dessas igrejas eu ouvi falar sobre o que tinha acontecido com a igreja depois da morte dos apóstolos. Era como se tivesse um buraco na história entre a Bíblia e os dias de hoje. Isso começou a me incomodar. Afinal, se Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, como está em Mateus capítulo 16, versículo 18, então onde estava essa igreja nos primeiros séculos? Quem continuou a missão que Jesus confiou aos apóstolos? Além disso, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz aos apóstolos: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa missão de ser testemunha de Cristo não terminou com os apóstolos. Ela foi passada adiante, de geração em geração. Mas quem foram essas pessoas que continuaram essa missão? Como que elas preservaram a fé? Essas perguntas começaram a ficar martelando na minha cabeça e foi quando eu comecei a buscar as respostas que eu percebi algo muito importante. A igreja nunca desapareceu. A missão dos apóstolos continuou por meio daqueles que eles mesmos prepararam. Como vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, e havendo-lhes, por comum consentimento, eleito presbíteros em cada igreja e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Os apóstolos não deixaram as comunidades cristãs sem liderança. Eles elegeram presbíteros para guiar o povo de Deus. Isso mostra que a igreja já tinha uma estrutura organizada desde o começo. Outro exemplo disso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, onde Paulo diz a Timóteo: Eis que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aqui vemos claramente que a missão de ensinar e preservar a fé foi
passada de geração em geração. Não era algo deixado ao acaso, mas uma continuidade planejada, guiada pelo Espírito Santo. Foi aí que eu percebi algo muito importante. Se quisermos entender a verdadeira Igreja de Cristo, precisamos olhar para a história. Não dá para pular do Novo Testamento e ir direto para os dias de hoje, ignorando tudo o que aconteceu nesse meio do caminho. É nesse meio do caminho que encontramos as respostas. Quando eu comecei a buscar essas respostas, foi como se uma luz tivesse acendido na minha cabeça e eu percebi que a igreja que Jesus fundou nunca desapareceu. Ela continuou guiada pelo Espírito Santo através da sucessão apostólica e da fidelidade daqueles que vieram depois dos apóstolos. E nos próximos vídeos vamos explorar isso bem mais a fundo. Como Jesus preparou a sua igreja para continuar após os apóstolos, sobre os primeiros líderes da igreja como conhecemos hoje, os padres apostólicos, e sobre como a Bíblia que temos hoje foi formada também. Então, se você quer entender mais sobre a verdade da Igreja de Cristo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca os próximos vídeos dessa série. Vamos juntos descobrir a verdade sobre a igreja que Jesus prometeu proteger desde o início. Que Deus abençoe você, sua família e a sua caminhada. Nos vemos no próximo vídeo. Salve Maria e que viva Cristo Rei.